CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto hoje aqui no estúdio conosco. Semana passada ele estava lá em Porto Alegre, na Feira de Tecnologia, né, Exatamente. Gilberto? Agora estamos de volta. E, Gilberto, a gente vai tratar de um tema agora que é polêmica, né? Entre já na esfera, né, da política federal aqui do nosso estado. O CBN Tecnologia de hoje a gente vai falar a respeito desse monitoramento, né, que os Estados Unidos estão fazendo na internet. Como que acontece esse tipo de monitoramento, Gilberto? Então, Letícia, esse tipo de monitoramento, relatos já acontecem desse tipo de monitoramento desde 1970, né, quando os Estados Unidos, junto com a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, se reuniram, fizeram um grande consórcio e criaram um projeto chamado Echelon, que era um projeto que na época monitorava linhas telefônicas, fax, que na época tinha fax, né, e e-mail, que estava começando a parte de e-mail. Então, ou seja, inclusive o governo brasileiro, em duas ocasiões, em 2001 e 2008, reconheceu que os Estados Unidos tinha capacidade já de monitorar as comunicações eletrônicas, né, em todo o mundo. Mais recentemente, ou seja, em 2007, foi criado um novo projeto, que ele é mais abrangente, mais intrusivo dentro das comunicações, que foi criado pela administração do ex-presidente Bush, que era o PRISM, que é o projeto que está hoje em voga, que todo mundo está, agora que o Edward Snowden liberou os documentos, e que ele está sendo usado para monitorar vários países em torno do mundo. Uma pergunta que fica é, qual é o interesse que os Estados Unidos têm de monitorar o Brasil, né? Já que a gente não tem aqui, pelo menos não tem atividades terroristas, nada nessa situação. Na verdade, pelo que tudo indica, pelas informações que foram divulgadas, é que o interesse dos Estados Unidos em monitorar o Brasil é exclusivamente econômico. Ele quer conhecer e monitorar. O Brasil tem grandes empresas que concorrem com empresas americanas, tem a própria Embraer, que vende jatos para os Estados Unidos e concorre com outras empresas americanas, né? Então tem uma série de informações econômicas dentro do Brasil que os Estados Unidos têm interesse de ser feito, né? E onde é que esses programas, o que é monitorado, né? Segundo as informações que já foram liberadas pelo Edward Snowden? Primeiro, conversas do Outlook, e-mails no Outlook, conversas do Skype, então tanto de chat quanto de voz, mensagens de chats do Gmail e e-mails enviados pelo Gmail, atividades do YouTube pelos usuários, informações de perfis, mensagens, fotos e ações do Facebook, mensagens do Yahoo, arquivos armazenados do Dropbox e atividades e serviços da Apple. Então veja que tem uma ampla questão, na verdade, isso tudo acontece de forma bastante ampla. Em algumas situações, né, segundo os relatos, as empresas forneceram ao governo americano, através da NSA, essas informações de perfil para que fossem classificados e catalogados pelos profissionais do governo. Em outras situações, há relatos, inclusive, de possibilidade de instalação pelo governo de equipamentos dentro da infraestrutura desses provedores, para que eles pudessem coletar em tempo real as informações que estavam sendo funcionadas. Então, esse a questão. Eles conseguem se infiltrar dentro do computador e bloquear qualquer tipo de sistema de vírus? Ele não infiltra no seu computador. O que acontece é que ele monitora o que está sendo transmitido pela rede. Então, ou seja, ele vai lá no provedor, por exemplo, dentro do Skype, e coloca lá um equipamento que monitora tudo que passa pelo Skype. Então, ele não está no seu computador, ele está monitorando o que você transmitiu ou recebeu pela internet. Esse é o que eles têm feito para a utilização. Então eles monitoram aquela comunicação e quando eles consideram, através de uma série de filtros, que a comunicação é interessante, eles começam a gravar aquela informação, né, diferente. Então essa é a principal característica de funcionamento do ambiente de monitoramento dos Estados Unidos. Para isso. Bom, a pergunta é como se proteger. Tem como se proteger disso? A alternativa é que, a palavra sim, a resposta é sim, tem como se proteger de uma forma, não 100%, mas que eles têm uma série de informações em relação a isso, mas tem como se proteger de maneira geral, usando criptografia. Então a gente tem ferramentas de criptografia para e-mail, então quando o e-mail que você manda ele criptografado, e aí quem lê o e-mail não consegue monitorar. Você tem criptografia para transmissão de dados através da internet. Você tem criptografia de arquivos, para um arquivo que você vai, por exemplo, colocar no Dropbox,
que é um local que supostamente está sendo monitorado pelos Estados Unidos. Se você não coloca o arquivo puro, exatamente como ele está no seu computador, você criptografa o arquivo e coloca lá de forma criptografada. E aí quem tem acesso a isso, ou eles, quem tiver acesso a esse arquivo, não vai conseguir abrir essa situação. Então tem várias situações, na verdade a palavra-chave para esse tipo de proteção é a criptografia, para isso. São ferramentas, tem várias ferramentas livres que já fazem esse tipo de criptografia para a gente. No caso do Brasil, a gente precisa agora realmente colocar uma força maior na aprovação do Marco Civil da Internet. Isso vai regular uma série de situações, inclusive dizendo quem pode, aonde pode, de que forma pode armazenar suas informações. Inclusive informações que são suas, que estão nas nuvens, né, que estão lá nos provedores, elas têm que ser armazenadas aqui no Brasil e não nos Estados Unidos. Que essa é uma grande discussão, inclusive, porque imagina que você usa um e-mail do Gmail. Quando você guarda um e-mail lá nos servidores do Gmail, ele está em qualquer lugar do mundo, inclusive em servidores americanos. Então, como é que a legislação brasileira vai ter jurisdição sobre um equipamento que está instalado lá nos Estados Unidos? Não vai. Então, uma das discussões é, inclusive, que dados de usuários brasileiros têm que estar em servidores no território nacional, de forma que eles estariam subordinados à legislação também brasileira. Então, tudo uma série de discussões que tem que ser feita, e eu sugiro que os nossos ouvintes pressionem os seus políticos, os políticos que você conhece, para que o Marco Civil saia e que seja aprovado, principalmente mantendo a neutralidade da rede, ou seja, que a rede ela não filtre os tráfegos em relação a isso, e preservando a privacidade dos internautas. Isso é mais importante. Isso, a polêmica, viu? Inclusive hoje já tem aí a manifestação do governo federal, a presidente Dilma, no caso, né, se movimentando intensamente para ela criticou o bloqueio essa questão desse monitoramento que os Estados Unidos fez, está reunida com os outros países também daqui do Mercosul, para tentarem chegar a uma ação em comum do que esses países do Mercosul vão fazer em repúdio a essa ação dos Estados Unidos. Uma questão interessante em relação a isso, até engraçada, é que o Brasil negou, né, asilo político ao Edward Snowden. Mas agora está pedindo ajuda ao Edward Snowden para entender como os Estados Unidos está monitorando as comunicações brasileiras. O nosso embaixador, né, ele está procurando fazer contato com o Edward Snowden para fazer uma entrevista com ele para saber exatamente mais informações de como os Estados Unidos estaria monitorando as comunicações brasileiras. Curioso. É verdade. E, Gilberto, vamos falar um pouquinho a respeito. Você quer... Dúvidas do ouvinte, né? Do ouvinte da semana passada, né? Que ele fez uma pergunta no ar. Ele queria saber como que ele faz para baixar o Adobe Flash Player em um Samsung Tablet 10.1. Então, Lando, obrigado aí pela participação. Você pode acessar o Google Play, aquele ícone, né, da loja de aplicativos do Google, que vem instalado já no tablet. Procure por um aplicativo chamado Photon Flash Player. Photon com P-H-O-T-O-N. Photon Flash Player. É um tocador de flash. Se o seu tablet não tem, você instala ele e aí vai estar funcionando exatamente o Flash Player que você está procurando. Vamos falar mais uma questão importante, que é um mito que eu tenho visto muitas pessoas comentando na internet, no Facebook, que o Facebook vai passar a ser pago. Nossa, isso já virou até piada. Exatamente, Facebook, né? Ou seja, só deixando claro que o Facebook não vai ser cobrado, que ele não tem nenhuma intenção de ser cobrado, que tudo isso é um meme, né? Aquela questão, aquele viral que se coloca na internet para poder até você enganar e brincar com as outras pessoas, mas o Facebook não vai ser pago, não tem nenhuma pretensão de ser pago, as coisas vão continuar a ser feitas exatamente como a gente já usou, de forma gratuita. O que vai acontecer é que provavelmente a gente vai receber muito mais propagandas enquanto estivermos navegando no Facebook, mas esse é um mito que é importante esclarecer para os nossos ouvintes. Tá certo, então, Gilberto. A gente tem a nossa dica de segurança também, né? A dica de segurança é um bug no Skype para Android, para os usuários Android, que tem uma possibilidade de invadir dispositivos. Então, o importante nesse caso, né, é uma falha do aplicativo Skype que permite que um usuário externo poderia invadir o seu smartphone. A dica para se proteger em relação a isso é deixar o aplicativo do Skype desabilitado e só habilitar quando você for realmente utilizar o Skype. Quando não for, você sai do Skype, desloga e desconecta do Skype até que esse problema seja resolvido pela Microsoft em relação a isso.
Vamos para o resumo da semana? Vamos lá. Resumo da semana, temos a primeira notícia que o Google fez um upgrade no Google Maps e deixou ele mais inteligente. Então o Google Maps agora ele tem um recurso que ele pode indicar lugares próximos para comer, beber, dormir, até comprar. A navegação ficou mais inteligente, né, do Google Maps, e ele também avisa se o percurso que você está indo tem algum problema no trânsito, e aí ele já pode inclusive trocar e sugerir uma outra rota para você em relação a isso aqui. Você pode inclusive avaliar os lugares e as ofertas feitas nos estabelecimentos comerciais para outras pessoas consultarem. Então o Google Maps ficou mais inteligente. Outra novidade dessa semana é que a Nokia lançou um celular super interessante, viu? Com uma câmera. O celular chama-se Lumia 1020. É uma câmera de 41 megapixels. Então, uma mega câmera, bem potente, que permite que você tenha um zoom digital sem perda de qualidade e estabilização ótica. Um celular muito interessante. Já vem com 4G, tela de 4.5 polegadas e 32 GB de armazenamento. Chega nos Estados Unidos dia 26 de julho e no Brasil no último trimestre desse ano. O preço ainda não está Ele vem para competir definido. com quem? É o celular topo de linha da Nokia. Vai competir teoricamente com Samsung. o HD, a Samsung. A Samsung um pouco menos, mas assim, talvez o Motorola Razr Max HD seja mais nessa natureza. Um celular realmente vai ser o topo de linha da Nokia, né? Então chega esse ano aqui no Brasil, no último trimestre. E para a gente terminar, por último, o Facebook lança a busca social, né? Um mecanismo de busca entre os usuários, em que eu tenho um ambiente de busca das informações dentro dos meus amigos ou dos meus amigos. Então eu posso fazer perguntas do tipo assim, quem são os meus amigos que moram em São Paulo? Ou quem são os meus amigos dos meus amigos que fizeram a viagem para o Chile, por exemplo, né? Então esse é um problema de exposição da privacidade, a gente vai ter problemas assim, sérios em relação a isso. Por enquanto, a busca social está disponível só para os perfis americanos, mas em breve vai estar disponível também aqui no Brasil. Tá certo, então. Gilberto, muito obrigada, viu, por sua participação mais uma vez aqui. Obrigado, Letícia. Tudo que a gente falou aqui, daqui a pouquinho vai estar no site da CBN, cbnvitoria.com.br, e no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Grande abraço a você, os nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira. Tá certo, então até a próxima sexta, Gilberto. Um bom final de semana para você, viu? Para você também.